coronavírus se transmite pelo ar. Então, uma grande preocupação é eliminar essas moléculas que podem ser transmitidas pelo ar e principalmente nos ambientes hospitalares, em ambientes onde muitas pessoas ficam aglomeradas em espaços fechados. A Universidade de Brasília e o Instituto Federal de Brasília estão com um projeto para filtrar essas partículas. E nós vamos conversar agora com a professora Isabel Silva, da Faculdade de Farmácia de Ceilândia, da Universidade de Brasília, e também com Yuri Toledo, professor do Instituto Federal de Brasília. Sejam bem-vindos, muito obrigada por participarem aqui do nosso Cidadania, remotamente, né? E aí eu começo perguntando, então, Yuri, você estava contando que esse projeto, você já tinha o embrião desse projeto antigo que estava ali guardado e você retomou nesse momento. Conta pra gente um pouco dessa história. Então, olá para todos. O projeto, ele já estava sendo desenvolvido na questão para um cultivo de fungos, de cogumelos, e ele estava parado, então, desde 2016. Aí, no começo do ano, com o surgimento da pandemia, a reitora do Instituto Federal, ela conversou comigo, falou, professor, você não tem nenhuma ideia para o combate do Covid? E aí eu falei, eu tenho uma ideia. Comecei a trabalhar com a ideia, e no momento eu estava precisando de parcerias para testes biológicos e tudo mais. Bem, indo atrás de parcerias, surgiu o nome da professora Isabel, que já estava acompanhando, inclusive, outros testes microbiológicos, inclusive o da máscara ultravioleta, da N95, outros projetos da Universidade de Brasília, e aí me foi recomendado o nome dela, eu consegui contato com a professora, e a professora, então, ela conseguiu fazer todo esse processo de conexão. Ela conseguiu linkar já com acompanhamento do processo, ela conseguiu buscar editais, ela conseguiu fornecer um aluno dela, que estava trabalhando já com microbiologia. Fizemos testes microbiológicos. Hoje, a professora estava em grupo de risco, então ela estava fazendo um acompanhamento, ela não estava tendo como ir tanto conosco, e agora nós já estamos começando a migrar lá para a Universidade de Brasília, no campus Ceilândia. Então, hoje estaria fazendo um link direto entre tanto o IFB quanto a universidade para fazer os testes, né? Nós tivemos a primeira rodada de testes microbiológicos, tá? E nós estamos indo para novas rodadas. No caso, a professora está como a coordenadora de biomedicina e eu estou como coordenador de engenharia do projeto. Professora Isabel, e conta para a gente, então, dessa parte da biomedicina desse projeto. Olá a todos, eu sou a professora doutora Isabel Cristina Rodrigues da Silva. O nosso grupo de patologia molecular tem uma vertente, que é a parte de microbiologia, que é um grupo registrado no CNPq, na base de dados CNPq, coordenado também pela professora Daniela Castilho Orsi. Nosso grupo, há mais de 5 anos, vem trabalhando em diversas questões relacionadas com micro-organismos, desde a identificação molecular do diagnóstico, que é a tão famosa PCR que está sendo utilizada para os exames diagnósticos para a detecção do vírus, né? O nosso grupo já formou mais de 400 profissionais, que vários estão atuando na linha de frente nessa questão do diagnóstico. Também já viemos desenvolvendo novos compostos à base de nano, e aí esses compostos são propostas de novos medicamentos, cosméticos, saneantes, tentando reduzir a possibilidade de contaminação por micro-organismos em alimentos e tratamento de doenças em si. Acolhemos a proposta do IFB com bastante carinho e bastante entusiasmo, porque acreditamos que, de fato, seria uma proposta interessante no combate, na redução dos efeitos que essa pandemia está nos trazendo.
E para o desenvolvimento dos testes foi convidado um dos pesquisadores da equipe, que é o professor Daniel Freire, que hoje ele está lotado na faculdade ILS, ele também é servidor da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, e ele fez os primeiros testes mostrando que o equipamento idealizado pelo professor Yuri, de fato, ele vai poder contribuir neste momento para a redução da pandemia, e não só nesse momento. Esperamos que essa pandemia passe de fato, que a gente consiga conviver com esse vírus, mas, infelizmente, há outras perspectivas de novos micro-organismos em contato e acreditamos que esse equipamento ele veio para ficar, que ele vai ter bons efeitos como um produto para a saúde disponível à população brasileira. Professora, você falou sobre, né, o Laboratório de Patologia Molecular. A gente tem aqui o endereço, né, na internet, que a gente pode colocar aí para quem quiser conhecer mais, né, esse patomolfce.com, né, que aí lá estão esses outros projetos também. Quem quiser entrar lá pode conhecer melhor o trabalho de vocês, do Laboratório de Patologia Molecular, é isso? Isso, né? Aí vocês vão ver que a gente desenvolve hoje uma série de pesquisas, não envolvendo só micro-organismos, mas também de polimorfismos genéticos em seres humanos. E também nós temos atuado junto ao combate da pandemia, também produzindo em parceria com o Laboratório de Tecnologias da Ceilândia, da FCE, produtos para a higienização da população, como álcool, sabonete. Isso está descrito lá, na atuação da educação sanitária, promovendo, inclusive, cursos de extensão que está com a inscrição aberta. Aproveitem, façam a inscrição, vai ser bem interessante essa divisão do conhecimento para a população em geral. Professor Yuri, conta para a gente um pouco sobre o aparelho em si. Como é que ele funciona? Que aparelho é esse? Certo. O aparelho, ele visa quebrar o vetor de transmissão. Então, falando um pouco de uma das minhas áreas, quando a gente fala sobre segurança do trabalho, nós temos o risco, né, que vai ser o perigo e a possibilidade dele acontecer, e temos a forma de transmissão, o caminho, né? Então, hoje, o caminho que nós temos é a emissão da contaminação para uma pessoa contaminada, né? Ele passa a ser um vetor de transmissão, e ele difunde essa contaminação no ar. Para essa contaminação chegar em outra pessoa, então, eu tenho que ter a difusão no ar, né? Ele eliminou o vírus no ar, há uma concentração de agentes, e esses agentes são levados até outra pessoa que poderia ser contaminada. Esse equipamento, então, ele atua próximo dessa emissão, ele atua já capturando o ar próximo da fonte. Quando ele captura esse ar próximo da fonte, esse ar é levado para dentro de um sistema que aí terá uns processos de eliminação, de captura, sedimentação das partículas dispersas no ar. A primeira etapa do processo é um processo de aceleração intensa. Nessa aceleração, no final do caminho, eu faço uma reversão de 180 graus rápida. Esse processo funciona como um carro em uma curva. Quando o carro vai fazer a curva e ele está em alta velocidade, ele foge da pista, que a gente fala de centrífuga, né? Uma fuga em relação ao centro da curva, né? Ou uma saída pela tangente, mas então ele faz esse processo de centrífuga. Quando o ar faz essa curva, eu preciso estabilizar essa curva de forma que as partículas com maior densidade que o ar, elas fugirão dessa curva. Elas não conseguem fazer a curva, mas o ar consegue por ter menor densidade. Nesse processo, essas partículas elas saem para fora da pista. Só que lá de fora da pista é um saneante. No caso, o nosso processo, o principal teste dele foi com hipoclorito, que é água sanitária. É um processo de fácil uso e também largamente utilizado em hospitais. Quando nós falamos sobre limpezas terminais de pacientes em leitos, o uso principal é água sanitária para limpar as paredes, o ambiente hospitalar. Até pelas normas, nós precisamos de uma resistência desses materiais para isso. Então, além disso, houve um jornal de infectologia hospitalar, um jornal internacional, onde ele fez testes com vários saneantes e o Covid. Dentre os saneantes, os mais eficientes foram a água sanitária, em primeiro, ela é muito mais eficiente, e depois o álcool.
Então, o álcool em uma concentração muito maior, né, de 62 acima. Entretanto, todos eles demandam tempo de exposição. Então, primeiro o equipamento faz esse processo centrífugo. Entretanto, primeiro, eu não posso afirmar que nesse processo centrífugo todas as partículas serão capturadas, né? Existem algumas questões estatísticas onde a gente mostra que por agitação, uma está mais rápida, uma está mais lenta, então eu tenho que repetir esse processo. Então, primeiro ele repete esse processo de aceleração e reversão algumas vezes. No equipamento atual, esse processo é repetido ao todo 10 vezes. Nesse processo de reversão agora, na primeira etapa, eu quero fazer uma mistura. Então, também quero uma dispersão do saneante no ar e um arraste junto com o saneante, junto com as partículas residuais da primeira etapa. Então, também promovo uma turbulência, que na máquina de lavar roupa nós podemos ver muito, né? Ela fica balançando a roupa, é um processo de turbulência. Eu quero fazer isso entre o ar contaminado e o meio saneante, os vapores que são desprendidos e a névoa que eu gero no processo de arraste e perturbação desse saneante. Então, agora eu estou fazendo o quê? Eu estou esfregando o ar, vamos dizer assim, esfregando o ar nesse meio disperso saneante. E eu faço um arraste ainda rápido, porque eu desejo que, junto com a névoa, junto com o meio saneante, essas partículas entrem em choque com o saneante e elas são arrastadas em um ponto de condensação, que é um novo ponto também de aceleração, para a próxima reversão. Na etapa da próxima reversão, agora tem um trabalho de subidas e rotações vetoriais, né? Eu nunca usei esse termo, vou aproveitar que a gente tem um pouquinho mais de tempo, que ajuda também outros engenheiros a entenderem o processo, né? Normalmente eu faço o processo de reversão centrífuga e agora eu começo a fazer o meu vetor não ser opositor à gravidade, porque a gravidade ela nos ajuda. Até no dia a dia, quando alguém espirrar contaminado, a gravidade leva essas partículas para o solo, né? Em especial, até o Covid, podemos destacar que ele é uma esfera, ele é uma bolinha concentrada, né? Ao contrário de outros vírus, por exemplo, o ebola, que é uma tirinha. Então, o ebola ele tem uma dispersão aérea muito grande. O Covid ele tem uma grande concentração de RNA e proteínas de adesão. No caso do Covid, então, ele tem uma tendência maior para chegar ao solo, né? Ele tem essa facilidade. E eu quero promover isso também dentro do equipamento. Então, a minha ideia não é ser contra a gravidade, né? Então, eu tento trabalhar de forma, a gente chama ortogonal à gravidade, né? Em termos de produto nosso, né? Isso é um termo bem de engenharia. O que isso quer dizer? Que eu não vou lutar contra a gravidade, eu vou deixar ela agir. Nesse momento, eu também não quero levar para fora do equipamento água sanitária. Imagina você, o equipamento que mata o vírus, mas ele joga água sanitária em você. Então, não é muito desejado, né? O hipoclorito, a gente sabe que a gente tem clorativo até na água que nós bebemos, essas questões todas, né, dos caimentos, né, que seriam outros métodos, mas, querendo ou não, se ele for em grande concentração, ele poderia causar um mal. Então, agora, ao contrário do primeiro estágio, que eu quero arrastar todo mundo junto, eu já quero que comece a ficar dentro do equipamento. Então, eu começo a subir bem devagarzinho, né? Entretanto, esse devagarzinho é mais pela relação de áreas entre os sistemas, né, entre cada sessão de tratamento. Nessa subida, imagina um paraquedista fazendo aquele treinamento em câmera, fica soprando ar, ele fica no ar, né? Aí o paraquedista fazendo teste. Se eu soprar muito forte, o paraquedista sai da câmera. Se eu soprar muito lento, ele cai. Então, a minha ideia agora, no segundo estágio, é que eu seja lento o suficiente para que eles caiam. No caso, quem está caindo são as gotículas de hipoclorito e as gotículas que contêm o vírus. E agora eu quero subir, então, lento, e eu vou repetir esse processo ao longo dos ciclos para que eu comece a conter o saneante e as partículas sólidas. Por fim, eu tenho o último estágio, né, que depois que eu tive a sedimentação, eu tive a captura, eu tive os processos centrífugas, eu tive a mistura dentro do equipamento. Agora eu estou tendo a devolução desse ar para o meio. Entretanto, deve ser destacado que o saneante ele não tem uma atuação instantânea. Então, muitas coisas que estão acontecendo, parte até dessa questão de educação com biossegurança, o pessoal passa o álcool e já seca as mãos. O álcool ele precisa agir durante um período de tempo. Então, da mesma forma, se eu mexer com a água sanitária e for rapidinho, a minha
mão não se corta, né? Agora, se eu ficar com a água sanitária parada na mão, ela começa a causar feridas. Para esse protótipo, nós fizemos uma captura de 40 litros por minuto. 40 litros por minuto foi pensando na tomada de uma pessoa apenas, ou de 2 pessoas, porque o ser humano em repouso, ele até consome menos ar. Mas vamos dizer assim, uma pessoa em atividade, ele chega a consumir 20 ciclos respiratórios por minuto. Né? Então, você vê que é uma respiração até acelerada, né? 20 vezes 1 minuto. Né? Normalmente, você vai respirar umas 5 vezes por minuto. Né? E, nesse caso, a troca de gás para 20 vezes por minuto de respiração, nós temos uma troca de meio litro. Isso daria, então, 10 litros de consumo em atividade de um ser humano. E eu estou trabalhando com um tratamento de 40 litros. Então, qual que é a ideia? Eu consigo capturar esses 40 litros e, em ciclo contínuo, devolver em 1 minuto o ar capturado para o ambiente já tratado. Então, a ideia do equipamento não é eu descontaminar um ar depois que a pessoa saiu. Porque o profissional de saúde, por exemplo, ele tem que atender o público naquele momento. O paciente está passando mal. E já em 1859, nós tínhamos lá a precursora da enfermagem moderna, a Florence Nightingale, e ela já mostrava o quê? Olha, se o paciente fica em torno da própria névoa que ele está soltando de contaminação, se ele não ventilar para o ar limpar, né, esse ar em torno do paciente, ele demora mais tempo para melhorar. Além disso, quem atende esse paciente também se contamina, porque eu tenho um ar muito contaminado. Então, a ideia é tratar esse ar durante o atendimento, durante a recuperação do paciente também. Ele está tentando expelir aquela contaminação e a contaminação está voltando, né? Você respira e a contaminação volta. Então, a ideia é também purificar o ar, tanto o paciente, para o profissional de saúde. E outras demandas são recepções, taxas de mercado. Esses profissionais estão o dia inteiro recebendo várias pessoas ali, expondo eles através da respiração e do atendimento. Né? Estamos usando barreiras, entretanto, essa névoa vai se depositando. Então, existem alguns conceitos também de quantos vírus chegaram em você. O vírus ele tem etapas de contaminação. Ele vai primeiro colonizar, depois ele tem que vencer o seu sistema para fazer a infecção que ele vai causar. Nesse caso, nós estamos trabalhando exatamente aqui. Nós estamos eliminando parte dessas partículas, né, que é o vírus do ar, ou pode ser bactérias também, podem ser outras doenças, né? Nós temos pneumonia e até hoje acontecendo, várias doenças respiratórias. Nós podemos fazer a captura e nesse processo de captura nós estamos eliminando, né? Nós estamos matando uma parte desse grupo, ou no caso do vírus, né, nós estamos desnaturando a proteína e o RNA viral, tá? E devolvendo esse ar com menos contaminantes. Isso a gente reduz a possibilidade de contágio. Quando eu trabalho lá no pilar máximo, na emissão, estou tentando fazer uma eliminação na emissão, vão chegar menos vírus também na sua máscara. Porque vamos dizer assim, o EPI está te protegendo, mas existe um momento de remoção do EPI. Existe um momento em que você tem uma coceira e costa por cima do EPI. Você acabou de fazer o contato da máscara contaminada com a sua boca. Existe o depósito do vírus no jaleco do profissional, nos seus cabelos. Então, eu vou pentear o cabelo, eu passo a mão no cabelo e eu estou me alimentando. Então, tudo isso são trajetos de contaminação. Nós estamos trabalhando para reduzir a concentração na emissão e, dessa forma, reduzir todos os trajetos que derivam dessa emissão. Professora Isabel, e o Laboratório de Patologia Molecular e a Universidade de Brasília estão comprovando a desse equipamento? Exatamente. O professor Daniel, nosso colaborador também no projeto, ele iniciou os testes na Faculdade LS, a gente vai dar seguimento. O que a gente faz é coleta amostras do antes e depois e verifica se há, de fato, a redução da carga microbiana promovida por esse equipamento, e a gente já verificou que sim, que esse produto vai, de fato, minimizar os efeitos de um ar contaminado que possa ocorrer, não somente em hospitais, em clínicas, mas qualquer local em que há aglomeração de pessoas, e então se reduzir essa contaminação por micro-organismos respiratórios, por exemplo.
E isso pode ser mesmo um ambiente fechado, onde não tem ventilação natural, que usa um sistema de ar-condicionado, também funciona, não precisa ter essa renovação do ar. A questão do ar-condicionado, eu até gostaria de ouvir que o Yuri também teve isso, um ponto. Ele já vira um novo fator que também tem que ser considerado na questão da eliminação dos micro-organismos. Vamos lembrar que é um compromisso sanitário que os filtros devem ser trocados. O equipamento ele funciona, mas a gente também tem que dar a condição adequada para o funcionamento. A gente vai trazer esse novo componente, mas o local também tem que fazer todo o manejo, né? O comprometimento de utilizar o equipamento na condição do manual que nós vamos colocar, esse é um ponto, e que o ar-condicionado, as outras estruturas sejam checadas e verificadas em intervalos regulares. Você gostaria de complementar, Yuri, por favor? Isso. Na Anvisa, nós temos as RDCs destinadas a cada setor. Uma das áreas que a Anvisa trata muito é a renovação do ar, porque já no caso da Florence percussora, e ela inclusive foi feito o primeiro hospital na Inglaterra com um sistema de ventilação forçado, nessa época também, né, na década de 1850, e já foi observada a importância da renovação do ar. Então, nos hospitais, nós temos um ciclo contínuo, um vetor direcional, aonde, na verdade, o ambiente, quando ele tem um controle de fluxo de ar, ele tem uma maior eficiência de troca de ar. Entretanto, nós devemos sempre ressaltar que os filtros dos ar-condicionados, eles estão capturando também. Eles também têm o seu papel. E quando eu vou dar manutenção nesse filtro, eu vou ter exposição do trabalhador, então ele tem que ter um cuidado no manejo, e eu também preciso de uma renovação desse filtro, porque esse filtro, assim como a máscara também, é um filtro, se você utilizar ele durante um longo prazo, ele começa a juntar micro-organismos que ele capturou, que servem de alimento, restos de pele humana, que servem de alimento para outros micro-organismos, e começa a ter um cultivo, então, e fora a umidade do ar que está umidificando esse filtro. Então, ele passa a ser um meio de reprodução microbiana, né? Porque devemos descartar que o vírus não se reproduz fora do organismo, tá? Então, nós estamos falando agora de fungos, bactérias, que estariam se reproduzindo, né? Entretanto, toda a estrutura orgânica, ela promove a manutenção da vida. Então, se eu falar desse vírus exposto no ar, ele tem uma condição muito insalubre para ele. Entretanto, quando nós falamos sobre esse vírus no plástico, vamos lembrar que plástico é uma estrutura orgânica, são compostos de carbono. Então, eles favorecem ainda a estrutura, a duração desse vírus. Quando eu falo dele em celulose, que é papel, eu ajudo ainda, eu estou dando um meio que não é tão agressivo para esse organismo. Então, o sistema de ar-condicionado do hospital, ele continua sendo fundamental. A questão maior que eu quero, além do sistema de renovação de ar, é promover a redução antes. E aí nós falamos sobre o ar-condicionado fora do hospital. Normalmente nós temos os aparelhos de splits, que eles fazem circulação, eles não fazem essa eliminação, eles ficam recirculando o ar no ambiente. Esses equipamentos têm que ser tomados muito cuidado no sistema de filtragem dele. Nesse caso em particular do sistema split, quando ele vai ter lá o equipamento, e nesse caso sem a renovação, sem a captura e a condução desse ar com o sistema de filtro e também o controle de entrada desse ar, ele passa a ter a gente chama de somatório de contaminação no filtro ao longo de todo o período de funcionamento dele. Até que chega um momento em que você tem uma contaminação muito grande e esse filtro tem que ser renovado. Alguns filtros permitem limpeza. A limpeza tem que ser uma limpeza saneante, com processo de desinfecção adequado. Então, ele mantém a necessidade da manutenção do ar-condicionado. O ar-condicionado é um fator que deve ser levado em consideração em toda a dispersão aérea, né? Porque eu posso ter acúmulo. Nós, quando falamos de segurança do trabalho, quando nós falamos de engenharia clínica, procuramos também favorecer o fator gravitacional. Então, eu não vou pegar um ar e vou jogar ele para manter a partícula no ar suspensa, eu quero que a partícula desça. Então, se eu tenho a partícula no ar, ou eu vou fazer uma corrente de ar horizontal, onde a partícula continua caindo, ou eu vou até promover essa corrente para facilitar a queda. Mas nós não percebemos a corrente de ar nos hospitais, nesses meios, quando é um projeto de engenharia bem feito.
Por quê? Se eu tenho o ar intenso atingindo o solo, ele vai devolver essas partículas para o ar. Ele bate no solo e arrasta novamente. Então, eu quero um ar lento, eu quero o que a gente chama de fluxo laminar, que é o fluxo da saída do equipamento também. É um fluxo laminar. Eu não quero um fluxo turbulento. A turbulência, podemos imaginar um carro passando na estrada de barro. Ele passa, a poeira levanta. Porque ele promove uma turbulência naquela região, né? Então, eu não quero que a poeira levante, eu quero que ele fique no solo. Esse equipamento, ele trabalha antes da contaminação também chegar no filtro do ar-condicionado. Então, ele pode aumentar a vida útil do filtro e reduzir a intensidade de contaminação do profissional que venha dar manutenção nesses equipamentos também. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu vou pedir para a professora Isabel, rapidamente, explicar como quem quiser saber mais sobre esse projeto pode encontrar lá no banco, no site do repositório da UNB, não só sobre essa pesquisa, mas também outras, não é isso, professora? Existem hoje mais de 100 projetos promovidos pela Universidade de Brasília, em parceria com outras instituições. Vocês poderão encontrar isso no site repositoriocovid19.unb.br. Lá, além de ler sobre o nosso projeto relacionado ao equipamento proposto pelo Instituto Federal de Brasília, temos outros projetos do nosso próprio grupo de Patomol e, além disso, outros projetos da universidade. Também, nesse site, há um link para o DPI, que é o nosso Decanato de Pesquisa e Inovação, com possíveis doações financeiras, no qual o DPI ele faz o gerenciamento dessas doações, porque ainda temos projetos que necessitam de fomento para o melhor e o adequado desenvolvimento. E, assim, conseguimos propor melhores condições para reduzir os efeitos da pandemia. Muito obrigada, professora Isabel, obrigada também ao professor Yuri e agradeço também a você que nos assiste. Essa entrevista já está disponível no site da TV Senado e também no canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer alguma sugestão para o nosso programa, é só entrar em contato com a Ouvidoria do Senado, o endereço está aí na sua tela. Eu, mais uma vez, obrigada pela atenção e até o próximo programa Cidadania.